Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Chova Chova. Hoje viemos aqui trazer mais um tema de interesse social. Hoje nós vamos procurar responder a uma questão que faz parte do nosso dia a dia. Vamos procurar saber, afinal de contas, a decisão de ter filhos, quando e quem é que pode tomar. E para melhor abordar esta questão, nós contamos aqui com convidados. Falo-vos aqui da doutora Célia Salete, ela que é enfermeira e psicóloga e que espero que com esta dupla formação vamos poder conversar bastante. Mas também conto com o Dr. Walter Kwamba, ele que é psicólogo, e muito obrigada desde já por terem aceito o convite para estar aqui. E temos também aqui a nossa plateia, que vai também nos ajudar a discutir aqui em torno deste nosso tema. Mas porque o Chova Chova não é só conversa, é também muita música, nós trazemos aqui conosco um artista que dispensa qualquer tipo de apresentação. Falo-vos do Antônio Marcos, ele que é bastante conhecido e que vai hoje trazer muita boa música. Boa tarde, Antônio Marcos. Boa tarde. Como está? Tudo, boa saúde, graças a Deus. Exatamente. Nós vamos começar este Chova Chova de hoje ouvindo um tema seu. O que é que vai cantar para nós? Músicas educativas com que eu vivo. Exatamente. Então vamos a isso, Antônio Marcos. Grande Maputo Anduma uitwanga chile panika kwa Wampakle mtamshea Grande Maputo Kuranza nsansansa ukatekile Ingawe maengani wamino Kuranza Antonio ukatekile Ingabe maengani wamino Unwaitela kawena inoro Wakamkisa silova swamsava ingwayo Unwaitela kawena inoro Wakamkisa silova swamsava ingwayo Uboyezela kawena liranzi Lovaningela lwangale kule Atunela duzani Ukatekile utabuya kaya Ukatekile utabuya kaya Palmas então para o Antônio Marcos. Antes mesmo de prosseguirmos, de que falava esta canção que acabou agora de interpretar para nós? Faz parte do amor. Exato. Exato. O seu sorriso é um sonho com a Etelekawena, Noro. Exatamente. E a sua alegria, que é o riso, faz com que você se aproxime. Alguma etela liranzo, lovaningela, luangakula tsunela duzana. Exato. Que ilumina quem está distante a aproximar-se perto. Isso é, no coração dos que se amam. Exatamente. Muito obrigada, Antônio Marcos. É importante este tema, falar daqueles que se amam, porque afinal de contas deve ser uma das condições para que as pessoas tomem a decisão de ter filhos. Sim ou não, vamos poder responder aqui ao longo do nosso programa. E vou começar mesmo aqui com o nosso painel. E a primeira questão que eu coloco é: quando é que se pode dizer que alguém está preparado, de fato, para ter um filho? Posso começar com a doutora Célia Salete, primeiro as mulheres, nestes últimos dias do mês da mulher, não é? Muito obrigada. Agradecer pelo convite, em primeiro lugar.
desejar uma boa tarde a todos e dizer quando é que nós estamos preparados, quando é que alguém se sente que está preparado para ter um filho. Isto é muito vasto. Primeiro poderíamos dizer que existem várias situações, né, em redor desta decisão que nós devemos tomar para se poder ter um filho. Exato. Se nós estamos psicologicamente preparados, se o nosso organismo está preparado também para ter um filho, né? Existem várias situações. Outras têm a ver com a situação econômica, se realmente a minha decisão de ter filho é esta, é neste momento, tudo isto em volta. Não sei. Exatamente. Muito obrigada, doutora Walter. Boa tarde a todos os telespectadores e agradecer também o convite endereçado pela STV para participar no programa Chova Chova. Diria que o que a minha colega disse é, de facto, é isso, e também posso acrescentar dizer que há muita relatividade. No entanto, temos que ver a vertente econômica, de facto, que tem um papel também muito preponderante. Para além da vertente econômica ou financeira, nesse caso do próprio casal, nós temos que ver a estrutura familiar, não é? Em que essa relação esteja a ocorrer. Por quê? Porque querer ter filho, todos nós queremos, mas é importante também que o casal decida quando e em que momento poderão ter o filho. Exato. E também... Será que dois adolescentes, um rapaz, vamos lá, dos seus 16 anos e a menina dos seus 14 anos, de alguma forma, são um casal de namorados e que decidam ter filhos? Bom, usou um termo muito interessante aqui, adolescente. Partindo do princípio da própria legislação, dizemos que é adulto aquele que tem 18 anos. Será que só pode ter filhos o adulto? Não só o adulto, mas temos que ver a própria a questão orgânica. O que é essa questão orgânica? Temos que ver a maturidade do próprio indivíduo. Uma pessoa de 16 anos ainda está no processo de desenvolvimento. Então, logo, quer dizer que este indivíduo ainda não está, não é, organicamente ou maturacional em condições de ter filho. Mas nós temos constatado o fato de pessoas de 12, 14, 15, 16 anos que têm filho. Exatamente. Doutora Célia Salete, sei que também é enfermeira, não é? E que muitas vezes acontece que nas unidades sanitárias fazem também palestras para as mulheres relacionadas também com esta temática. Para uma jovem de 18 anos e que chegasse a si e que dissesse que quer ter filhos, não é? Quais são as questões que colocaria ela? Uma das questões que colocaria seria, né, neste caso, se realmente ela estava preparada, sente-se capaz de ser mãe, porque o ser mãe não é só desejar ser mãe, saber que tem que cuidar de um bebê, saber que tem que perder noites, por exemplo, quando o bebê está doente, ou então quando o bebê está a chorar e tudo mais. Então, é uma série de coisas que esta menina tem que ter consigo e estar preparada para ser mãe. Se está financeiramente também preparada, não é? Se tem um teto para estar com esta criança também. Isto é muito importante. Exatamente, mas porque temos aqui também uma plateia, vamos agora ouvir a opinião a opinião desta nossa questão. Vamos ouvir o que a nossa plateia tem a dizer. E eu volto a colocar a mesma questão. Quando é que se pode dizer que alguém está preparado para ter um filho? Boa tarde. Sim, agradecer pelo convite. Acerca do tema, dizer que disse que uma pessoa está preparada para ter filhos. Se, aliás, uma pessoa está preparada para ter filhos, diria que ter filhos não é sem fugir do que a doutora Célia disse. Para ter filhos, a pessoa não precisa, assim, diria, dizer que quer ter filhos só por ter, ou porque gosta de crianças, também deseja ser mãe. Temos que contar também com
certos fatores econômicos também. Saber mais as condições da vida da tal pessoa, se tem sítio para viver, o estado da saúde também da própria mulher conta. Na sua opinião, as mulheres aqui em Moçambique, ou na realidade em que conhece, quando querem ter filho, procuram um médico para saber se está tudo bem com o seu corpo, para saber se está tudo bem com ela, neste caso, e o seu companheiro? Eu penso que não. Não tem sido assim. Se fazem, são poucas pessoas. A maioria, porque outras pessoas, falando de adolescentes particularmente, engravidam assim por acidente, como dizem. Exato. Que é por acidente. E nesse tal acidente não tem tido tempo de procurar uma médica ou um médico para saber o seu estado de saúde. Enfim. Exatamente, obrigado. Pode passar o microfone aí para o seu colega de plateia. Vamos ouvir aquilo que é a opinião dele. Boa tarde a todos. Boa tarde. Espectadores, parabenizar a STV pelo tema. Também dar os meus parabéns ao painel, especificamente aí aos doutores. E falar exatamente com esse aspecto da seguinte maneira. O doutor falou muito bem, aliás, introduziu muito bem e falou de um aspecto orgânico, quer dizer, diante daquilo que é uma relação a dois, muitas das vezes têm aparecido muitas sequências de vários fatores. Primeiro é exatamente, vamos dizer, estamos numa situação em que um casal acha que pode ter filhos, estão numa questão boa financeira e acredito que o filho ali é algo que vem para completar essa situação. Pensando de maneira sociológica, estou fazendo sociologia, diria que aquele pensamento vem exatamente para unir a família e tendo em conta aquelas situações todas, como o doutor falou, do meio orgânico, a parte financeira e tudo. Exato. Mas também há aquela uma outra parte, da parte tradicional, que é exatamente, falou muito bem, que é a parte da adolescência, aqueles aspectos em que as pessoas vão se conhecendo e usam o aspecto sexo não no sentido de levar o lado, como é que eu posso dizer, levar algo a sério, é a tal, entre aspas, curtição. Então há aquele acidente que vai acontecendo, né, em que as pessoas logo têm aquela notícia, tu vais ser pai. Epa, logo a primeira ideia é fugir logo. Pois. É fugir. Então, eu não acredito que esse jovem esteja preparado para ter uma situação de ser pai. Logo, aquele peso para os pais. Né? Então, estamos numa situação onde o menino tem 17 anos, os pais é que estão a tomar conta dessa situação e é mais ou menos por aí. Né? Exatamente. E, neste caso, no seu ponto de vista e naquilo que tem acompanhado no seu dia a dia também, será que as pessoas decidem ter filhos ou os filhos acontecem? Na maioria das pessoas que conhece ou daquilo que são as suas vivências? Ambas as situações vou considerar da parte da senhora. Que a primeira é que hoje em dia, numa situação em que estamos numa evolução moderna, onde realmente os jovens são livres de decidirem aquilo que são, entre aspas, o seu futuro, a primeira reação com relação a ter filhos é imediata. Porque um homem num sítio onde que também não haja criança, logo a sociedade de hoje em dia desconfia. Né? Vamos dizer que é um casal que já está, digamos assim, 2 ou 3 anos. Para relacionar esse período, acredito que a criança naquele momento vem de acordo com aquele pensamento como sendo algo que constitui, como é que eu posso dizer, que completa essa situação. Mas também há aquela outra situação em que as coisas acontecem acidentalmente. E esse período, nós temos 2 opções. Ou levamos os custos e as despesas todas para os nossos pais, porque não temos necessidades, não temos condições naquela altura para digamos assim,
cuidar, assumir as despesas da assumir criança. as despesas. Sim. Ou então usamos as vias obscuras que andam a acontecer. Há várias realidades a parte disso, onde muitas das jovens mal informadas sobre esse assunto usam o caminho mais curto. E logo aí estamos a falar da questão dos abortos. É a realidade atual. Eu pergunto, esse pensamento quando aparece numa adolescente, ela já é crescida. Diz que a mulher já nasce gestora desde a adolescência. Então, Exato. quer dizer, a ideia de uma mulher e um homem é uma muita diferença. O homem diz, eu não quero assumir, dá a minha volta e como se não bastasse, pode ter até a coragem de dizer, está aí. Um certo valor e tal, mas não vamos por esse lado. Digamos, resumindo, as questões da criança aparecem umas acidentalmente, onde a pessoa, querendo como não, tem que assumir, porque o desafio é antes da criança nascer, mas quando a pessoa sente que a criança já nasceu, aquele que estava a negar, quando já é pai, a questão é outra. Ficar feliz, e a sociedade já lhe põe num estatuto, digamos, entre aspas, em que ele se sente que é produtivo para tal. Né? Exatamente, obrigado. Volto agora aqui para o painel principal. Várias vezes na explanação na nossa plateia pude perceber que a questão da decisão de ter filhos é associada ao casamento. Até que ponto isto é realidade aqui na nossa sociedade? Bom, posso responder? É assim, para se ter um filho, não é necessariamente necessário que se esteja casado, não é? A pessoa pode viver união de facto, né? Maritalmente, vulgarmente, né? Mas a pessoa pode ter filhos mesmo assim, não é? Mas o que deveria acontecer é que as pessoas que tivessem filhos já com uma responsabilidade e que estivessem juntos, que estivessem casados, de modo a que estivessem unidos para criar aquela criança. É o que deveria acontecer, mas nem sempre acontece, não é? Sim. Exatamente. E esta questão da saúde, neste caso, até que ponto é importante que alguém, antes de ter filhos, ou um casal, antes de ter filhos, possa procurar, neste caso, os serviços de saúde? É importante sim, porque nós hoje em dia temos muitas situações de doenças, por exemplo, não é? Se formos a entrar já diretamente nos casos de doenças. Exato. Existe o HIV, que é uma das situações que pode complicar o facto de seres mãe, seropositiva, e não conhecer o seu estado serológico, não é? Temos outras situações também que estão relacionadas com outras ITS. É por isso que uma mulher grávida, logo após, aliás, no dia em que vai abrir a ficha pré-natal, tem que fazer logo esses testes. O teste da HIV, os testes das ITS, para saber se tem a sífilis ou gonorreia. E também temos o caso da anemia, porque uma mulher grávida com anemia corre o risco de perder aquela gravidez, não é? Sim. Nesse caso, qual é que seria o recomendável? O recomendável é que antes da mulher engravidar, fizesse esse tipo de testes para saber se realmente o seu organismo tem, está, como é que posso dizer, tem capacidade, né? Para assegurar aquela gravidez. Só a mulher? Não só. O casal, neste Qual caso. é a importância do homem? Este que muitas vezes não vai à unidade sanitária, não se envolve nesta questão toda pré-natal e etc, etc. Qual a importância que este homem também possa ir à unidade sanitária antes desta gravidez, possa ir à unidade sanitária durante esta gravidez? Muitas das vezes os homens pensam que a gravidez é só da mulher, não é? Então, quem deve ir ao hospital ou então à unidade sanitária é só a mulher, o que não é certo, não é verdade, não é? Por quê? Porque nós, normalmente, quando estamos na consulta pré-natal, só apanhamos lá mulheres. Convidamos também os seus parceiros, não é? Para que estejam lá para que eles possam participar
não é? Ativamente naquele processo de gravidez daquela mulher, não é? Então, é necessário que os homens estejam lá, porque nós convidamos muitas das vezes os homens para fazer também os seus testes, é necessário, não é? Digamos que uma mulher, por exemplo, que está grávida, faz o teste de HIV e é positivo. É necessário também que se teste o parceiro. É necessário que se converse com o casal, né, no sentido de como é que deve passar a ter, por exemplo, as suas relações sexuais, como é que deve ser a sua vida sexualmente ativa ou não, ou então relacionada com o futuro bebê, como cuidar daquele futuro bebê depois, tudo isto está envolvido. Não só com relação ao HIV, mas também com as relações, aliás, com as ITS, não é? Com as ITS. É importante que se saiba qual é o estado do seu parceiro naquele momento. Porque pode-se dar o caso de ela, por exemplo, fazer o teste e ter lá o resultado positivo de sífilis, não é? Exato. Então, sífilis positivo. Tem que se conhecer o estado também do seu parceiro. Por quê? Porque é necessário que se faça o tratamento, independentemente também do parceiro ser positivo ou não. É necessário que se trate os dois, porque em algum momento há contactos sem preservativo e tudo mais. Então, é preciso que se tratem os dois. Também, para além da presença do homem no acompanhamento da gravidez, vem transmitir uma certa confiança, estabilidade emocional à gestante, nesse caso, e também dá um sentimento de aceitação desse novo ser que estará vindo. E havendo a estabilidade emocional da parceira e do parceiro, isso vem salvaguardar o bem-estar da criança. Porque a criança, dentro da barriga da mãe, também vai vivenciando alguns aspectos ou elementos que ocorrem fora. O toque, a voz. Isso é importante, vai preparando a própria autoestima da criança e da própria mãe. Exatamente. Será que o fato de um casal estar apaixonado é suficiente para que eles tomem a decisão de ter filhos? Quando falo de casal, incluo também o casal de namorados, no caso. Bom, eu penso que é muito relativo. Primeiro, eu penso que é importante conceitualizar o que é esse namoro. Namoro é uma relação entre duas pessoas de sexos diferentes que partilham ideias, sentimentos, emoções, afeto, carinho. E também partilham algumas ideias do seu dia a dia. Não é? Havendo esta relação, não é por si só suficientemente para que haja tomada de decisão de uma gravidez. Não é? É importante alguns elementos que vão auxiliar para tal tomada de decisão. Quais são esses elementos? Primeiro, tem que haver na relação uma estabilidade emocional. Porque há certas relações que aparentemente, a olhos vistos à distância, pelo aspecto físico do casal, nós achamos que está tudo bem, mas provavelmente não há estabilidade. Segundo, é importante que haja uma estabilidade também a nível financeiro e profissional. É importante também vermos se este casal é dependente ou independente. É importante também nós verificarmos se eles têm projeto de futuro de ser pai ou apenas é uma coisa ocasional, porque a sociedade irá ver tão bem eu sendo pai e ela sendo mãe. Por que eu digo projeto do futuro? Esse projeto futuro refere-me essencialmente aos ensinamentos que nós tivemos com os nossos pais. Será que estamos em condições também de transmitir a esse novo ser que poderá vir? Então, a tomada de decisão não é feita apenas por um elemento do casal. Deve ser tomado pelo casal, devem ponderar e devem avaliar se, de fato, tendo o filho agora, estaremos em condições de oferecer um ambiente propício, estaremos em condições de poder ter condições também para podermos gerar essa criança bem. São vários elementos. Dizer que um e outro, eu penso que também, acima de tudo, o momento é importante, não é? Nós podemos, por exemplo, alguém pode estar a namorar em 1 ano e pensar ter filho daqui a 4 anos, porque eles fazem projetos, há uma planificação. Mas o que tem ocorrido atualmente é que não há planificação, é o acaso. Nas unidades sanitárias, nós temos, por exemplo, nas unidades sanitárias, temos verificado jovens
jovem mãe de 16, 17 anos, que logo na primeira relação engravidou. O que é que poderá estar por detrás? A educação. É importante nós verificarmos esse aspecto. A educação, os nossos pais transmitem-nos ensinamento, mas nem sempre temos respeitado esse aspecto. Exatamente, obrigado. Vou uma vez mais voltar aqui para a nossa plateia e a questão que eu vou colocar é: será que existe uma idade em que a pessoa pode começar a ter filhos? Eu acredito que sim. Disse que a partir dos 18 anos a pessoa já é maior de idade. Eu penso que devia ser mesmo com os 18 anos, a pessoa já tem uma certa visão das coisas, diria. Mas, dependendo também da tal pessoa, pode-se dar o caso de que a pessoa já tenha 18 anos, já seja maior de idade, mas que seja um estudante ou diria que seja dependente ainda dos pais. E a pessoa ainda não está preparada para ser pai. E penso que tinha que ter uma certa idade para ser pai ou ser Exato. mãe, sim. Pois. Quer deixar ficar também a sua opinião? Mais uma vez, boa tarde. Com essa questão da idade, eu diria que é relativo, porque a partir do momento que o homem se sente capacitado, numa certa fase de idade, a ter essa curiosidade de querer investigar o sexo oposto e logo a seguir ter essas dificuldades e logo ter essa notícia, isso é variável. Podemos dizer dos 15 para frente, a pessoa já tem aquela tendência de como é que eu posso dizer, procurar, entre aspas, ter aquela curiosidade. Então, como ela falou e falou bem, podemos dizer de 18 para frente, mas também na fase adolescente também, digamos assim, é variável em termos de idade, né? Mas o que seria mais prático é de 18 anos para frente, porque a pessoa já tem consciência disso muito bem. O doutor, há aqui grandes aspectos envolvidos, que é o planeamento, que é os objetivos centrais que as pessoas próprias juntas tendem para o futuro. As pessoas só é aquela emoção e pronto, esquecem-se que o ser filho é uma vez, mas é para toda a vida, porque são os custos fixos que vão aparecendo. Se a pessoa não está capacitada naquele momento, esses custos são transportados logo a seguir. Então, para si, não há uma idade a partir da qual a pessoa pode começar a desenvolver esse tipo de pensamentos? Digamos assim que 14, 15, 16 anos. A partir do momento que aparece aquela curiosidade, o homem centralizado naqueles aspectos normais da biologia, em que já vai e tende sempre a relacionar-se com alguém, coincide. Nós vamos ouvir. Tem uma opinião? Tá bem? Vou ter que discordar com ele, porque ele diz que a partir do momento em que alguém sente que tem necessidade de relacionar-se com o sexo oposto. Exato. Sim, porque vemos muitos adolescentes a relacionar-se esses dias. Adolescentes dos 14, dos 15 anos. Eu diria que não é bem assim. A pessoa não vai por aí, não deve ser pai só porque já começa a querer relacionar-se com o sexo oposto. Tem que ter uma certa idade. Adolescente só faz filho, por enfim, mas eu acho que essa idade não. Com os 18 para cima, ou até mesmo com 21 anos, a pessoa já responde por si. Exatamente. Vamos agora ouvir um bocadinho de música, que é só para calentar aqui estas nossas opiniões, antes mesmo de ouvirmos aquilo que é a opinião aqui também do nosso painel, neste caso, acerca desta questão. Será que existe uma idade a partir da qual as pessoas podem pensar em ter filhos?
António Marcos, convido-lhe a cantar uma vez mais para nós. Wakulumela lehandle, wakulumela lehandle, amakaya ntiso, inyenyiwe labotala mnganami. Amakaya ntiso, inyenyiwe labotala mnganami. Kasi imakamuni amunanga kolwani mnganami, amunanga kolwani mnganami. Hey hey hey, sewurila mamai. Hey hey hey, sewurila mamai. Shankutuzela shivuya shirikota kurela shone. Shankutuzela shivuya shirikota rumboka shone. Kumbe manyokan, kumbe shiyo tumba kurela shone. Siduma bamlawe, wala wamakuen, wagama wabaleka wamsiele kwa jini ayokukunono. Tantonta wamsia mafusi, siduma bamlawe, siduma bamlawe, wala wamakuen, wagama wabaleka wamsiele fusi, ayokukunono. Wakulumela lehandle, wavulavula lehandle, kambe makaya ntiso, inyenyiwe labotala mnganami. Amakaya ntiso, inyenyiwe labotala mnganami. Kasi imakamuni amunanga kolwani mnganami, amunanga kolwani mnganami. Hey hey hey, sewurila mamai. Hey hey hey, sewurila mamai. Shankutuzela shivuya shirikota kurela shone. Shivuya shirikota kurela shone. Kumbe manyokan, kumbe shiyo tumba kurela shone. Wakulumela lehandle, wavulavula lehandle. Wakulumela lehandle, wavulavula lehandle. Xiii, até que enfim! Todos felizes? Qual é o segredo? É jumbo! Jumbo? Deixa-me provar! Querem te refrescar, ter muita energia. O refresco Jumbo, a solução. Querem te divertir com muita alegria. O refresco Jumbo, a solução. Jumbo, o verdadeiro sabor de fruta a cada gol. Este domingo será melhor do
do que nunca, Carmelinda Manhissa, na companhia dos grupos corais, irão sacudir o seu ecrã. Os grupos corais que não atingirem a pontuação necessária serão eliminados. Você não pode perder esta competição. Não é por medo da polícia que eu vou dar 14. Domingo às 16 horas, Fast Chorus. Realização STV. Patrocinado por iJust. Toma lá, dá cá. Bem, olha que linda, não é linda esse anel? Ai, mas vai ficar lindo no dedo da senhora, da Ancelinha. Olha, tá aí, ó. Uma ideia aí pra quem ainda não sabe o que tem que dar de presente. Eu já contei a história. O porco do Arnaldo, o tal de Sansão, pegou a Xena, cachorra do Sapatão. Porco safado. Deixou a Xena de barriga. Olha aí, tá vendo? Eu falei. Agora nós vamos ser assolados por uma praga de cachorros. Vai ser um salve-se quem puder. Assista hoje, aqui, na STV. Boa tarde, seja bem-vindo à segunda parte do Chova Chova. Saímos para o nosso intervalo aqui com a belíssima interpretação do Antônio Marcos. Ele que também vai nos dar assim, a sua opinião. Ele é uma pessoa bem crescida e vai também nos dizer, nos seus tempos, como é que era ou quando é que alguém poderia tomar a decisão de ter filhos? Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Os meus tempos. Eu vou falar sobre os meus tempos. Exato. Acredite se quiser, ou quem queira, nos nossos tempos, ou nos meus tempos, existia uma lei familiar, muito diferente de agora. A lei de agora é lei que existe e exige, mas a nossa lei era outra lei que exigia também. Por conseguinte, não havia razão de um moço de 13, 14, 15 anos, 16, 17, não sabia o que é namoro. Exato. No meu caso, uma menina de 13, 14, 15, 16 anos andava com mamas fora. Não é porque havia falta de vestuário, era a nossa forma de viver. Pois. Ninguém olhava para as mamas, nem para os seios de uma moça. Não sabíamos o que era aquilo. Os que viviam no interior só aprendiam a saber o que é uma mulher, talvez quando vinham da África do Sul, de John. E o caso do banho. Exato. Tanto como uma menina pequenina, como crescida, ok, havia o sítio próprio para o banho nas valas, aí, nos rios, etc. A Ovasati, isso significa, podemos passar, só haver uma travessia. E as mulheres respondiam, e mãe, é para pararem para usarem as capuladas. Aceitavam para passar. Agora, os que pastavam gado, meninas, rapazes, pastavam gado na mesma pastagem. Exato. Não havia namoro ali, eram só muros. Não havia tempo de namorar uma nem com outra. O que era, pegaram este, mas com aquele para se baterem quem era o chefe. Acontecia que as mulheres batiam mais os homens, tá? Acontecia também. Sovavam-se. Não havia tempo de vais conquistar a pessoa que te bate. Também não havia isso. Exato. Portanto, o nosso tempo foi um tempo que durou
tinha uma educação, a nossa educação para mim foi boa, porque era difícil conquistar uma menina sem saber o que você é. Primeira coisa, você tinha que, até os pais diziam, vai procurar emprego você. Mas vou procurar emprego para fazer o quê? Vai procurar emprego você, vai procurar emprego. Tinha que sair, procurar emprego, se ele é analfabeto, tinha que trabalhar nas lojas, nas cantinas, aí sair até onde, até juntar dinheiro. Depois de pagar, começar a pagar o imposto aos 18 anos. Porque de 17 para 18 anos começa a pagar imposto, uns tipos. O arresa-lo. Vamos atirar. Você paga imposto, vai trabalhar para poder pagar imposto. Então paga o imposto, começa a fazer a sua pajutinha ali, depois de uma pajota já dá. Então você junta o seu dinheiro para poder casar depois dos 20 anos. Isso falo da tradição, desculpe, mas a tradição xangana. Exatamente. Nós não casávamos com 15, 16, 17. Não havia também as meninas de 13, 14, 15, 16. Eu não sei, mas na minha zona, nenhuma menina de 13, 14, 15 anos, a 16 anos, eu apanhei, via com um bebê. Esse tempo é vosso. Exato. E outra coisa que é diferente agora, é o seguinte, se chama a atenção a um filho meu, o menino vai para a esquadra, eu vou para a cadeia. O que não acontecia na altura. Portanto, esse tempo é vosso. O meu tempo passou. Discutam. Obrigado. Exatamente. Muito obrigada, António Matos. Mas antes mesmo de voltar aqui para o nosso painel principal, eu vou voltar ali para a plateia, porque eu sei que alguém queria falar antes do intervalo, não é? Queria contestar a opinião aí da sua colega da plateia. Pode fazê-lo agora, por favor. Sim, mais uma vez, boa tarde e obrigado por esse livro aberto de alguns conhecimentos da história, daquilo que é a nossa realidade atual. Exato. Parabéns mesmo. É o seguinte, eu concordo com ela plenamente que é a partir dos 18 anos em que alguém tem consciência de fazer os filhos. Mas talvez eu quis fazer entender que a ideia de um adolescente, entre aspas, que já tem a ideia de ir para a escola e tudo, e está no meio de um grupo social em que a gente não está envolvido, lá os mais velhos. Às tantas, o menino já tem uma ideia, estamos numa questão de informática muito avançada, onde as pessoas hoje em dia têm uma informação muito ampla. Então, eu quis talvez perceber da questão um bocadinho assim que ela talvez contestou com muita razão, daquele menino com 16 ou 17 anos, está numa situação em que acontece e logo tem a criança. Ok, é pelos 18 anos, mas também podíamos dizer o inverso. As meninas que são sujeitas a essa situação de, por exemplo, de 14 anos terem situações, digamos, de terem essa situação de criança. Então, ela não está preparada na altura, mas, digamos, entre aspas, até os psicólogos podem dizer, o organismo, entre aspas, é vasto, eu não estou nessa área, mas posso dizer que uma certa idade, em termos da mulher, ela pode engravidar, como o homem também, a seguir 17, entre aspas, né? Também nessa situação. Nesta questão da decisão de ter filhos, o que pesa mais? O aspecto biológico, o aspecto psicológico ou o aspecto social? Eu diria os três juntos, um bocadinho de um lado. Porque a partir do momento que eu, com 18 anos, tenho uma consciência de que já tenho uma espécie de uma certa informação com relação a essa área, dá também aquela intenção de querer se mostrar a mim próprio que também tenho uma necessidade de ser, né, aquilo que realmente posso, digamos, parecer perante, entre aspas, a sociedade, né? Uma pessoa adulta, entre aspas. Ali tem... E o adulto é aquele que tem filhos? Não falei na situação da pessoa ter filhos, mas exato, a questão de que, tendo 18 anos, a pessoa já pode namorar.
Hoje em dia, o pai falou muito bem. Os namoros atuais são todos começados, entre aspas, primeiro nos sítios mais, digamos, duvidosos daquilo que é a nossa realidade. Hoje em dia não é possível dizermos que o namoro, vamos perguntar ao pai como é que era o namoro, ele vai dizer que o namoro era todo aquele conjunto de mordomias que vinham acontecendo, e aí não eram as cartas, por um lado, para o outro e tudo, e o passeio eram passeios, digamos assim, todos controlados. Hoje em dia, nós não temos noções de onde é que os casais vão, entre aspas, adolescentes, numa fase em que estamos em questão de um grande avanço, e é mais ou menos nesse aspecto. As pessoas têm uma liberdade muito maior, né? Onde um jovem, entre aspas, para conversar com a namorada, ele não conversa na sala, conversa nos sítios que acredito que acho que é crescido ou está mais à vontade. Então, eu concordo com aquilo que realmente tanto a plateia, tanto o pai deixou aqui como livro aberto. Esta questão do relacionamento é algo fundamental para a pessoa, não só numa questão psicológica, perceber que avançando nessa fase de ter filho também é uma mudança da vida da pessoa, mas também perceber que também tem que ter decisões fixas, planos e alguma coisa mais envolvido nisso. Né? Exatamente. Venho agora aqui para o meu painel para fazer a mesma questão. Existe uma idade a partir da qual as pessoas podem começar a pensar em ter filhos? Idade na mulher ou no homem? Ambos. Ok. Bom, para a mulher existe uma idade em que é usual, é o ideal, que é entre os 25 até os 32 anos, para que a mulher possa ter filho. Porque subentende-se que é o período em que o desenvolvimento maturacional da própria mulher já está bem desenvolvido, em que todo aquele conjunto está em condições de poder receber um filho, um novo ser dentro dele e poder desenvolver naturalmente. Essa é uma perspectiva africana? Não, essa é uma perspectiva em que tanto o ocidental, tanto os diversos continentes, não pegando o continente africano, porque se formos ao africano nós vamos pegar uma outra abordagem. Aqui o africano, por ser africano, incorremos o risco de pegar a vertente sociológica, que é as questões culturais, não é? Se nós formos para uma determinada província, tanto na zona norte ou zona sul, há práticas, há costumes e crenças nas quais aquela comunidade ela crê, acredita. Mas voltando naquilo que eu vinha dizendo, existe esse período que é o mais ideal, não é? Mas também, no início, a doutora disse uma coisa muito interessante. Disse que, tendo um acompanhamento com um especialista na matéria, nesse caso o médico ou uma enfermeira, dando aquele segmento das consultas, fazendo uma avaliação minuciosa, provavelmente o profissional poderá sugerir, né, caso esteja tudo bem com esta mulher, que possa ter um filho antes dos 25, por exemplo, aos 22, aos 20, aos 21, não é? Desde também que neste casal já haja uma decisão, não é? Haja uma decisão, haja uma estrutura já bem formada para tal. Nesse sentido. Exatamente. Doutora Célia? Meu colega já respondeu tudo. Também acha que é aos 25 anos? Será que se enquadra naquilo que é a nossa realidade? Não exatamente por aí. Acredito eu que aos 18 anos a mulher, tanto a mulher como o homem já estão preparados biologicamente para ter um filho. Mas também acredito que não há assim muita responsabilidade para se ter um filho nesta idade. Exatamente por isso que o colega fala dos 25 anos, aos 25 anos onde uma pessoa já está financeiramente, não é? Mais ou menos preparada para ter um filho. Será que aos 25 anos as pessoas estão financeiramente preparadas? Existem algumas situações. Aos 25 anos já consegue ter um emprego próprio, já consegue fazer alguma coisa de modo a que possa criar esta criança consigo. Exatamente. Eu volto a fazer esta questão. O que é que pesa mais no momento de tomar esta decisão?
É questão biológica, é questão psicológica, é questão social, é questão econômica? Bom, esses três elementos que parecem estar dissociados, elas interagem. Interagem de que forma? O biológico é o indivíduo que está aqui, não é? Interage com o social porque o indivíduo está inserido na sociedade. E também interage com o psicológico porque são as questões emocionais que o indivíduo vai manifestar. Quer isso dizer que há uma complementaridade na medida em que é importante que nessas três esferas, esses três elementos, havendo uma visão idêntica, ou seja, se o indivíduo, por exemplo, biologicamente, depois de um acompanhamento com um profissional, é dado uma resposta favorável, né, que está em condições, já está apto para, por exemplo, a mulher está para conceber, socialmente, olhamos o indivíduo inserido na sociedade do ponto de vista que este mesmo indivíduo tem um emprego, é independente, não é? Tem uma estabilidade financeira, tem um lar próprio. O psicológico é que este indivíduo planificou antecipadamente que, após o alcance de certos objetivos ou certas metas preconizadas para a sua vida, ele tenha alcançado, são elementos essenciais para que esse indivíduo possa tomar decisão. Não olho o indivíduo por si só, o homem, por exemplo, mas olho o casal, os dois elementos, a mulher e o homem. Exatamente. Em termos psicológicos, acha que as pessoas chegam de fato a estar preparadas para assumir esta questão, para tomar esta decisão, naquilo que acontece no dia a dia? Há muita relatividade. Por que é que eu digo que há muita relatividade? Temos que ver, quando nós falamos da questão psicológica, temos que ver também a própria estabilidade emocional, tendo em conta a própria personalidade do indivíduo. E essa questão a questão psicológica, é importante nós realçarmos um aspecto, que para que o indivíduo esteja estável, tem a ver com a própria estrutura onde o indivíduo se encontra. Nesse caso, eu vou facilitar um pouco esta questão, talvez torná-la mais inclusiva. A sociedade tem aquilo que é uma construção, tem aquilo que é uma interpretação do que deve ser uma mãe ou um pai, não é? Neste momento que as pessoas tomam esta decisão, será que elas já estão preparadas de alguma forma para viver ou para assumir esta nova postura de mãe ou pai? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A partir do momento em que a pessoa se sente capaz de criar um filho, não é? Já está, não é? Exatamente. Vou voltar uma vez mais ali para a nossa plateia. Várias vezes, naquilo que foi a vossa abordagem, a vossa intervenção, vocês falaram que os adolescentes muitas vezes têm filhos de forma não planificada. O que é que vocês acham que está a falhar para que os adolescentes não planifiquem, neste caso, a gravidez? Falando dos adolescentes, eu penso que é aquela coisa de levarem o namoro não ser algo sério. Aquela coisa de estamos a namorar ou estamos a curtir. Onde é que entra a prevenção? O uso do preservativo, por exemplo. Falando do uso do preservativo para os adolescentes, aquela coisa de estar a iniciar a fase sexual, diria. E tem uma moda que anda por aí, aquela de querer experimentar carne com carne, como dizem. Pois. É daí que surge essa história de gravidez não planificada. Porque se chegam a esse extremo, realmente a gravidez não tem falhado muito. Praticamente, às vezes é a influência dos amigos, porque tem aqueles que são mais liberais. Ele diz para ele que
eu e minha namorada não precisamos de preservativo, as coisas estão bem ou são mais boas sem preservativos. Ele diz para a namorada, vamos também experimentar. Experimentam, eles dão com azar por não saber que, se calhar, a namorada usa qualquer método anticonceptivo, pode ser pílula, ela se previne. E eles só vão experimentar e não tem nenhuma prevenção. Tal que não querem usar o preservativo porque ouviram que as coisas soam bem sem o preservativo. E daí eles engravidam. Exatamente, obrigado. Pode passar aí o microfone para a sua colega. Sim, mais uma vez, boa tarde. Realmente, falar da adolescência é algo que, digamos assim, mexe muito. Mas se calhar estamos aqui a crucificar os adolescentes, mas se calhar alguns jovens também têm a mesma atitude. Sim, com certeza. Eu também talvez diria o seguinte, essa é uma situação em que, digamos assim, há uma passagem de um momento para o outro. Exato. E os adolescentes nessa fase, eles praticamente, em certas situações, o doutor falou bem aqueles aspectos biológicos, sociais e tudo, eles não têm essa ordenação. Eles estão na fase de emoção. E fase de emoção, entre aspas, vamos lá tocar uma certa realidade que não podemos esquecer. Os jovens, os adolescentes são liberais. Bebem umas e duas. Eu pergunto, quando ele está naquela situação emocional, o risco é total. Naquela situação de querer se prevenir. Mas também diria, há aqui uma situação um bocadinho desonesta, que a gente até, em certo momento, estamos a fazer um certo trabalho sociológico nas comunidades, e nós perguntávamos o seguinte, qual é a tendência do homem mais velho ter constantemente uma relação com uma pessoa mais nova? Exato. E eu diria, é muito simples. Já está na situação que a doutora falou, já está bem organizado e tudo. Aquela pessoa, para que se sentir-se mais jovem ainda, provavelmente vai para pegar uma daquelas vítimas, digamos, adolescente, 18, 19 anos, que não tem ainda ideia fixa daquilo que sejam as ideias, porque a pessoa talvez tenha uma questão, digamos, financeira boa e tal, e vai se querer se fechar ali para querer ser mais jovens, entre aspas. Vamos buscar aquele lado, entre aspas, real, separando as coisas. Mas, voltando de novo ao tema, a questão da adolescência, também há que também perceber a própria liberdade que têm tido esses próprios adolescentes. Eles estão muito informados. Eu, hoje em dia, assusto-me. De alguma forma, a informação está a prejudicar ao invés de ajudar? Entre aspas, vamos dizer que há certos adolescentes hoje em dia que usam essa informação, prontos, estão muito bem. Apesar de terem algumas situações, estão mais agarrados aos computadores, estão mais agarrados a algumas coisas assim. Mas também aquelas outras, desculpa a expressão, mal informadas e estão vulneráveis a várias situações, aquelas exatamente sociais, que é o problema de álcool e outras substâncias. Então, quando essa criança está numa situação dessas, digamos com 16, 17 anos, as ideias tornam-se, digamos assim, um bocadinho descontroladas, né? Mas pronto, voltando de novo àquilo que é o assunto da adolescência, eu poderia dizer assim que hoje os adolescentes precisam de ouvir muito os pais, precisam de ir à escola e precisam de não faltar às aulas, porque muitas das pessoas que têm tido esses desvios são aqueles que têm aquela tendência sempre de ficar num grupinho, porque há aqueles grupinhos que vão acontecendo na escola, né? Os que assistem às aulas, os que ficam lá fora. Entre aspas, a adolescência é algo que todos nós temos que contribuir. Começando dos pais, começando da escola, começando da comunidade religiosa, que faz um bom papel hoje em dia para a questão dos adolescentes. Porque sem isso, digamos assim, eles estão numa situação em que nós não podemos dizer que controlamos, porque a criança sai, diz que vai à escola, mas pelo caminho tem uma situação em que a gente não sabe
quais as outras companhias que a pessoa vem tendo essa tal criança, o acompanhamento em termos das amizades e tudo. Isso também conta para o desenvolvimento de uma criança atual. Então, é mais ou menos nesse aspecto, né, que eu gostaria de dizer. E também há aqui uma situação que acredito que também nós estamos a falar. Exato. Mas vou falar que é... Não vou falar do que está a acontecer. Mas pronto, a criança do Francisco está a estudar à noite, tem 14 anos. Uma outra situação de uma família que pode estar a estudar de dia porque pode pagar. Questões psicológicas aí, nessa situação dessas duas crianças. Vamos lá ver. Última aula é que horas? E acredita mesmo que essa criança, o trajeto de casa para lá, é um funcionamento ideal para uma criança dessa idade, estar a estudar à noite e depois... Ela tem de ter muitas bases. É um convite à gravidez? Não falo nesse aspecto. Não falo nesse aspecto. Digo em termos de uma criança de 14 anos está a assistir à primeira aula às 18 e a última aula às 22 às 10. E provavelmente o percurso que vai para casa, 2 ou 3 amigos que só querem acompanhar são os mesmos, usam do lado mais fraco. Mas, entre aspas, mas pronto, é tal coisa, né? Exatamente, obrigada. Vamos ouvir aí mais uma opinião. Ele tocou aqui um ponto que vou ter que discordar com ele de novo. Exato. Ele disse que as adolescentes mal informadas são as mais vulneráveis, mas não é verdade. As informadas também, porque vamos ver que uma adolescente que está numa família estável, uma família que tem condições assim, e tem um certo namorado aqui na escola, vão namorando, e aquela coisa de sempre de não quererem usar preservativos só por sentir, querem sentir outras coisas. Ela é engravida. Então, o que acontece? Ela sabe que a família tem uma família estável, que tem condições. Se calhar, na mente dela, ela faz aquilo pensando que não é nada. É de engravidar, meus pais podem mandar abortar. Ou porque tem daquelas que engravidou, não disse nada aos pais. Vai contar às amigas. Os pais só ficam a saber que ela esteve grávida, se calhar depois do aborto, quando ela passa mal. Sei lá, essas coisas todas. Então, eu diria que as mal informadas, como dizes, não são as mais vulneráveis, desculpa. As informadas também são vulneráveis. Exatamente, obrigada. Eu vou voltar aqui, neste caso, para o painel principal. E vou colocar a mesma questão. Várias vezes estiveram falar dos adolescentes. Como então fazer para que os adolescentes planifiquem, comecem a pensar nesta questão da maternidade, da paternidade, como quer que seja, para mais tarde? Bom, primeiro eu penso que é discutível, mas a base é a própria educação que nós vamos tendo dos nossos pais. Exato. Uma boa educação, ou seja, uma educação esperada socialmente, porque não existe a melhor educação, estaria a me contradizer. Uma educação esperada socialmente é aquela em que a família consegue transmitir alimentação, proteção, educação e a própria sobrevivência. E consegue também transmitir, né, as normas, os princípios que os elementos desta família devem comportar-se socialmente. Tendo esta base, este indivíduo, quando adulto ou adolescente, estará em condições de saber perceber o quão a própria educação que ele tivera anteriormente poderá ser importante naquela fase. De que forma? Aqueles conselhos que geralmente os nossos pais têm dito: meu filho, estude primeiro
prepare-se, organize-se. Depois, case e tenha filhos, não é? Mas tenha filho depois de tu teres um lar. Este ensinamento que este jovem vai tendo da infância até a fase adulta, bem usada, ele poderá possivelmente tomar a melhor decisão. Aquela que a sociedade olha com bons olhos. Foi uma questão que a Carmen colocou há pouco tempo ao painel. Que a sociedade vê com bons olhos. Não? É aquilo que nós socialmente esperamos, não é? Tendo em conta esses aspectos, que é a educação, que é a base. Exatamente, doutora Célia. De que forma, então, é que os jovens, que os casais podem, neste caso, evitar uma gravidez não planejada? Existem vários métodos. As unidades sanitárias nossas aqui, a nível nacional, têm a distribuição gratuita destes métodos. Falo da pílula, do próprio preservativo, que já estávamos aqui a falar. Temos o dispositivo intrauterino, que é o vulgarmente conhecido pelo DIU. E temos também, agora, o implante. Não só, temos também a Depo-Provera, não é? Exato. Existem os outros métodos também, que são os irreversíveis, que são a laqueação e a vasectomia, mas só que esses, claro, para adolescente não vamos usar. Exatamente. Isso é Entretanto, esses métodos todos fazem sentido depois que as pessoas conheçam aquilo que é o seu estado também, não é? É, exatamente. Existem situações em que a pessoa não conhece o seu estado, é sempre bom fazer essa dupla proteção. Usa o preservativo, não é? E usa o outro método, que é a pílula, ou a Depo-Provera, ou então o próprio implante, não é? Sabemos que o preservativo não só previne uma gravidez indesejada, mas também as outras infecções, não é? Exatamente, muito obrigado por essas últimas considerações que vocês deixaram aqui ficar. Muito obrigado também, caro telespectador, por ter nos acompanhado. Muito obrigado também aqui à plateia. Espero que este programa Chova Chova tenha sido do vosso inteiro agrado. Nós voltamos próxima semana para lhe trazer mais um Chova Chova. Mas antes mesmo de irmos embora, nós vamos deixar com mais um número de música, aqui com o nosso convidado especial, Antônio Marcos. Obrigado, passe bem. Tiki shingu chuku mete kuwa vanga vuya vatarolo. Vanga vuya vatarola vangwayane. Unzi putsele unchuku meta kambe seva vuye vanzirolo. Seva vuye vanzirola la vanjala. Unzi putsele unchuku meta kambe seva vuye vanzirolo. Seva vuye vanzirola la vanjala. La bonga tuna. Siri bonga lenya ngweni karone.
Siri bonga lenha ngweni karone. La bonga tuna. Siri bonga lenha ngweni karone. Siri bonga lenha ngweni karone. Unzi engela mbinyeto ni mahlomulo.